Nesse vídeo introdutório ao tema da divulgação científica, eu vou apresentar uma visão panorâmica da divulgação científica, colocando alguns pontos que são centrais para nós discutirmos nos vídeos que vão compor essa série, outros temas com maior atenção e profundidade, mas é necessário antes que nós compreendamos algumas diferenças conceituais. Por exemplo, a diferença entre divulgação científica e comunicação científica, entre alfabetização científica e letramento científico, que são termos que muitas vezes acabam sendo encontrados e aplicados uns pelos outros e acabam gerando um certo ruído na compreensão do que vem a ser esse campo que se estabelece entre o saber da academia e o saber que se constitui a partir desse na sociedade. Então, a divulgação científica tem esse importante papel como um discurso de transição entre duas instâncias, do erudismo acadêmico para a popularização, com um cuidado extremo na hora de fazer essa transição, para que não haja um reducionismo ou mesmo a propagação de mitos e equívocos, quando a proposta real é promover o esclarecimento. E, para isso, o primeiro ponto que a gente vai pegar é uma super sucinta panorâmica apenas do marco inicial dessa revolução que representa esse acesso maior para a população do conhecimento científico, que se deu lá no Renascimento, tá? Mas especificamente dentro do que é chamado Renascimento científico, entendido aí como um período de transição entre a crença religiosa como paradigma de visão de mundo e a instauração do paradigma da razão científica como uma forma de ver o mundo e entender o mundo ao seu redor. Antes, a crença religiosa satisfazia aquela conformação social dentro daqueles momentos históricos que precederam o Renascimento, eram suficientes para explicar para a grande maioria o estar do homem no mundo, a relação do homem com tudo que o cerca. O Renascimento, com todo o antropocentrismo que ele vai fortalecer, né, a visão antropocêntrica do mundo, que ele vai fortalecer, vai trazer para a gente uma dimensão em que a explicação mítica não é mais suficiente. E é aí que vai entrar uma figura emblemática, que é Galileu Galilei, que é considerado o pai da ciência moderna, como um marco inicial da divulgação científica. E por que eu digo isso? O Galileu, mais conhecido pela questão da defesa do deslocamento da percepção de que antes, né, no modelo aristotélico e de Ptolomeu, a Terra era o centro do universo e tudo gravitava em torno da Terra, a partir do pensamento e principalmente da defesa do Galileu em relação ao modelo copernicano, ele vai dizer, não, o Copérnico estava certo, realmente o Sol parece ser o centro e os demais planetas girarem em torno. Mas isso não foi apenas, do ponto de vista da divulgação científica, um marco em termos do fazer científico. Porque o mais importante aí, nesse recorte que nós estamos propondo aqui, é pensar que a defesa de Galileu foi envolvida em todo um conjunto de discursos e defesas de teses escritas por ele, cartas que eram direcionadas a homens de poder daquele período, em que ele discutia o espaço do discurso religioso e o espaço do discurso científico. E aí ele começa a defender esse espaço de legitimação da voz do produtor do conhecimento científico para a explicação de determinados fenômenos, enquanto outros seriam da esfera do discurso religioso. E nesse tocante ao discurso, o Galileu ainda vai fazer o que é, aí sim, uma chama da divulgação científica mais intensa. O paradigma da época era escrever todas as teses, tratados científicos em latim, que era uma língua em desuso,
era uma língua fechada dentro de um universo muito restrito de conhecedores do latim, e o Galileu começa a escrever todas as suas teses, cartas, defesas, no que em italiano se chama de Vulgare, que era o fiorentino, que era a língua literária prevalecente na Península Itálica. Então ele começa a quebrar a ideia de um discurso que se fecha exclusivamente na academia, e justamente com o propósito de levar aquela tese que ele está desenvolvendo, aquela posição humanista, né, em relação à difusão daquele conhecimento, ele começa a escrever dentro de um idioma acessível para outras pessoas, para a grande população que, em geral, não teria acesso às informações. Obviamente, a difusão da informação nessa época não pode ser comparada com a de hoje em termos de velocidade de propagação, mas representa um marco inequívoco no sentido de uma transparência melhor em relação àquilo que estava sendo produzido dentro dos círculos acadêmicos. Tá? Um outro período, um intervalo aí que vai nos chamar a atenção, é o intervalo entre 1900 e 2000, tá? Esse período que vai compreender, né, duas grandes guerras mundiais, 1915, 1940, depois a exploração lunar em 1969. Nesse slide nós temos ali, por exemplo, a foto de dos primeiros computadores. Era uma única máquina que ocupava um andar inteiro de um prédio para processar numa velocidade que hoje, para os nossos padrões de hoje, é visível, mas que já representou um avanço substancial, e nós só temos o grau de desenvolvimento tecnológico e computacional que encontramos hoje em virtude de tudo isso que era feito ao longo da história. Tá? Então, essa é uma foto ilustrativa desse marco, mas nós vamos pegar aí também a década de 80 como uma década em que houve a popularização do uso do PC, né, do personal computer, como o nosso amigo do dia a dia, o computador, dentro das casas, dentro do ambiente doméstico. Então, foi um período em que houve muito avanço tecnológico, chegando aí à implementação e difusão, inclusive, das tecnologias digitais. Nós vamos pegar, por exemplo, no que veio dar hoje, no que nós chamamos de internet, né? A ARPANET, a evolução e abertura desse campo, como nós veremos em outros vídeos dessa série, que vão se referir à questão da divulgação científica e avanço tecnológico, mas todo esse boom em termos de tecnologia e de acessibilidade do grande público às informações científicas tem nesse intervalo entre 1900 e 2000 um campo muito fértil que abre muitas possibilidades midiáticas em decorrência do avanço tecnológico e da exploração de novas formas. Canais que antes não existiam começam a abrir. Vamos lembrar que a própria internet surge inicialmente por uma demanda militar americana como um espaço para troca de conhecimento científico, ou seja, a própria internet, que hoje nós usamos para o lazer, que hoje nós usamos para uma série de socialidades e referências, vivências cotidianas, ela tem também a sua origem dentro de um projeto científico que foi a troca de informações entre cientistas, até que ela se expande para muito além disso. E esse outro marco que a gente vai apresentar aí, de 2000 para frente, até o tempo presente, nós vamos ter cada vez mais uma velocidade dos processos de comunicação, acelerando o fluxo de informações. Então, nós não podemos sequer comparar a velocidade que nós temos hoje com fibra ótica, e que provavelmente daqui a 5 ou 10 anos será tão irrisória quanto os poucos kbytes que eram transferidos no início da década de 80,
por exemplo, mas que representa um avanço muito acelerado. Em termos de velocidade dos processos comunicacionais, o que acontece hoje em relação a um intervalo relativamente curto do ponto de vista histórico, que é o intervalo de 20 anos, foi descomunal. E isso viabilizou também um processo de transnacionalização do conhecimento, ou seja, a velocidade com que uma determinada informação transita entre diferentes nações é muito superior a qualquer coisa imaginável em séculos anteriores, quando era necessário todo um processo de vida quase para desenvolvimento de um conhecimento em uma cidade específica, a publicação de livros de distribuição era lenta, a ideia de periódico científico que nós temos, né, em séculos anteriores era muito restrito, de uma distribuição consideravelmente limitada, e esse processo de transnacionalização faz com que o conhecimento comece a florescer em diferentes nações simultaneamente, numa troca, muitas vezes em parcerias, e esse sistema de troca não se prende mais a um país exclusivo como fonte e domínio sobre o conhecimento. A possibilidade de exploração da ciência se distribui entre múltiplos campos e múltiplas sociedades e culmina num modelo de sociedade contemporânea, que a gente vai chamar de sociedade participativa, em que, para a divulgação científica, em especial, nós temos a possibilidade cada vez maior de participação do receptor dessa informação como polo também promotor e divulgador. Você pode ter o leigo, agora não apenas a figura do cientista como polo de surgimento da informação, mas também o próprio receptor. Qualquer aluno, mesmo qualquer leigo, pode estabelecer hoje, desenvolver um blog e, nesse blog, fazer um apanhado de informações e republicar, compilar e divulgar para nichos específicos. Ou seja, nós temos uma sociedade onde a possibilidade da participação e da atuação do cidadão comum, mesmo no campo da ciência, em especial no campo da divulgação, se torna possível, o que vai dar em modelos de educação mais colaborativas que facilitam a disseminação de informações. No Brasil, nós temos diversos divulgadores de ciência de extrema relevância, mas um marco que nós podemos colocar aí é José Reis. O José Reis foi, historicamente, pelo seu pioneirismo, um dos mais importantes divulgadores da ciência, e vem dele algumas citações, algumas defesas em prol dessa popularização, dessa acessibilidade ao conhecimento científico, que eram muito pioneiras, eram muito ousadas para a época. Dizia ele, por exemplo, que era necessário ter coragem para dispensar a precisão e apelar para analogias, generalizações e aproximações, e coragem para parecer, por isso, ignorante. E essa frase se refere a um parecer diante de outros acadêmicos. No momento em que ele estava inserido historicamente no Brasil, o ato de pegar o conhecimento científico e colocar de uma forma acessível, de uma forma facilitada para o público, parecia ingênuo e reduzir o conhecimento científico, porque naquele momento histórico não era possível ainda para a Grande Bahia perceber a importância desse processo de criar acessibilidade, importância tanto para a difusão do conhecimento em si, como para gerar motivação em futuros potenciais de ouvintes, de alunos, que podiam ter um talento especial para a ciência, que poderia, a partir dessa sensibilização viabilizada pela divulgação científica, perceber uma vocação interna. Então, o processo da divulgação científica não para na informação que é dada. Ela envolve também todo um aspecto social de sensibilização e preparação de um campo humano
para que futuros potenciais possam desabrochar nesse campo. Nesse sentido, é um ato de preparação de terreno. Outra frase do Reis, bastante emblemática, quando ele diz que escrever como se falássemos à infância, como se falássemos a nós mesmos quando crianças. Ou seja, ele defendia a facilitação dessa linguagem. Então, por que usar um determinado termo técnico como leigo, se você pode facilitar esse processo? E ele evocava aí a ideia de que nós deveríamos nos remeter à nossa própria infância, quando a sede pelo conhecer é grande, mas esse acesso se dá na e pela linguagem. E essa linguagem ela não pode estar distante da capacidade de decodificação desse sujeito que está ainda numa fase iniciante daquele conhecimento. E ele vai aí complementar justamente quando ele dizia que era necessário abdicar do jargão científico. O que interessa são os fatos e conceitos, não as palavras. Então, era a defesa de que não é o falar dentro de uma linguagem técnica que vai fazer com que o fato ou o conceito seja importante. Eles são importantes por eles mesmos. Então, ao simplificar, você não está criando uma perda, você está criando justamente uma ponte. Tá? E nesse facilitar, aproveitando essa ideia, né, que ele vai colocar do falar à criança, nós podemos enxergar o processo da divulgação científica, o propósito da divulgação científica, como um fornecimento dos primeiros passos rumo a esse conhecimento num grau mais complexo. Não é negar a instância acadêmica e a necessidade de palavras específicas, de contextos e uma linguagem específica, mas pensar que nós podemos trabalhar dentro de uma escala de degraus. Podemos criar um passo após o outro para que esse conhecimento em estado criança ele possa aprender a dar os seus primeiros passos até que seu receptor, né, o ouvinte, o leitor, ele possa dar conta de passos cada vez mais refinados até que possa, enfim, saltar, correr em direção ao conhecimento dentro de uma linguagem mais técnica. E entram aí, nós vamos aprofundar daqui a pouco, a ideia de alfabetização e letramento científico. Ou seja, faz parte desse criar a trajetória, você tornar esses conceitos acessíveis, inteligíveis, e também o processo, que é onde nós vamos diferenciar aí a alfabetização e o letramento, né? A alfabetização é você conhecer e dar conta de quais são os conceitos básicos. O letramento é você começar a ser instrumentalizado, capacitado para se apropriar dessas definições, desses conceitos e aplicá-los num universo mais amplo. Tá? É a diferença aí entre o letramento e a alfabetização. E nesse sentido vai também, quando ele começa a tornar viável a aplicação desse conhecimento, ele começa a informar a sociedade. Ele começa, vamos tentar aí na palavra informar, né, como o pôr dentro de uma determinada forma que vai fazer com que um dado se torne informação. Então, essa informação possa ser trabalhada, organizada, para que se constitua enquanto conhecimento. Tá? É uma série de categorias de palavras que vão dizer coisas bastante diversas. A informação e o conhecimento são instâncias diferentes. O que o divulgador vai oferecer é informação. O processo cognitivo de interpretação desses dados é que vai constituir naquele receptor o conhecimento em si. Então, quando você auxilia esse processo da sociedade se informar e se informando, se tornar cada vez mais capaz de gerar conhecimento, é um processo de educar o cidadão para o pensar, para o exercício mais complexo do pensar e aprofundando esse conhecimento cada vez mais. É uma forma de incrementar a cultura científica. Nós teremos um vídeo específico sobre o que vem a ser
cultura científica, não vamos confundir com erudição, não é nada disso, não é o quanto você lê, o quanto você acumula de informação que vai ser entendido como cultura, mas uma forma de vivência. E é essa forma de vivência que vai nos levar e nos ajudar a, a construir cada vez inovações e novidades dentro do campo científico. Mas você precisa, para isso, dialogar com a comunidade. Tá? Você precisa dialogar tanto com a comunidade leiga quanto com a comunidade científica. E entra aí a divulgação científica tentando estabelecer esse diálogo, que nem sempre é fácil. Tá? Compartilhar decisões com a sociedade envolve todo um preparo para você não reduzir e não macular, né? não corromper a informação original nesse processo de passar. Você também reduz demais, você simplifica até um nível de obviedade excessivo, você acaba levando as pessoas a compreenderem apenas a fração como um todo. E a divulgação precisa ter essa preocupação. Ela precisa levar a fração e um grau de confiabilidade dessa sociedade para que ela perceba que aquela é uma fração, mas é o ponto de partida para que ela acesse outras frações, tendo cada vez um mosaico de conhecimentos estabelecidos. Dá-se aí, então, a questão do desenvolvimento científico e tecnológico como esse avanço em que você, a partir de um fragmento, você começa a juntar outros e vai pensando como todos esses elementos vão se conectando, vão criando essa escada que vai nos permitir um caminhar cada vez em patamares mais altos. E eu falei da dificuldade da linguagem científica, às vezes, ser traduzida. E nós vamos nos deparar, nesse sentido, com duas matrizes bem marcantes. Tá? Uma matriz que vem por parte da opinião dos cientistas e do receio dos cientistas em relação à linguagem jornalística e, de outro lado, um receio que os jornalistas têm ao tentar usar os cientistas como usar no bom sentido, né, como fonte do seu conhecimento, de que eles façam questão de utilizar uma linguagem também que não faz de forma adequada a fonte com o público em geral. Tá? Entre os pontos que os cientistas em geral atribuem como negativos ao processo de acesso à população como um todo na questão da linguagem jornalística, nós vamos ter uma desconfiança da divulgação. Então, até que ponto a divulgação ela vai ser fiel à informação científica e até onde ela vai se moldar aos interesses de determinado grupo ou de determinada mídia. Também a questão do enfoque é outro temor sempre que o cientista tem em relação à linguagem jornalística. Às vezes, se você tem uma informação do ponto de vista científico relevante, ele pode, em um pequeno espaço, chamar mais a atenção do jornalista da mídia. E, equivocadamente, essa fração de informação acaba ganhando um vulto mais importante e descontextualizado. É outro temor que se estabelece, via de regra, quando se fala, né, quando o cientista tem alguma resistência a promover e se envolver com a questão da divulgação científica. As analogias, muitas vezes questionáveis, no sentido de que, em alguns momentos, um determinado experimento, um determinado conhecimento foi gerado a partir de um experimento muito pontual. Olha, foi testado determinada reação em ratos e existe uma suspeita de que funcione em humanos. E depois você vê essa analogia ser apropriada em algumas matérias mal redigidas, como se já fosse uma verdade aplicável ao humano, aqui dando apenas um recorte. Mas pode ser muito mais do que isso quando você pega um pequeno exemplo e uma redação descuidada, às vezes, pode levar
há um grande impacto negativo, produzindo mais informações fake do que um acesso à informação verídica. Tá? Essa é a cautela que normalmente muitos cientistas têm, reservas à divulgação científica. Por outro lado, a opinião dos jornalistas sobre o discurso científico é igualmente enviesado por algumas resistências, por vezes, não é uma regra, tá? Que é o ponto do monólogo. Muitos entendem que numa entrevista com um cientista há uma tendência do cientista perder a dimensão na empolgação com aquilo que ele está falando com o leigo e assumir uma posição de monólogo. Ele assume a posição professoral, ele assume a posição de detentor do conhecimento e começa a enviesar por um monólogo e não por um diálogo com a comunidade. E nesse monólogo ele acaba caindo no seu próprio discurso. Ele acaba caindo na dimensão das palavras que fazem sentido para ele e não para o outro, levando aí a um hermetismo, ou seja, levando aí a um encapsulamento, a um fechamento desse discurso, desse diálogo, do que seria um diálogo, né? A exclusiva dimensão do próprio cientista. E aí acaba não atingindo o fim. Então, nessas situações, o jornalista acaba não conseguindo ter acesso à informação, porque nesse monólogo hermético, o cientista acaba falando para os seus pares e não para o leigo. Tá? Alguns outros jornalistas se queixam de uma certa crença na superioridade do conhecimento científico ao conhecimento que nós chamamos de senso comum, que é o conhecimento diário, quando, na verdade, são instâncias completamente distintas. O que é o senso comum? O senso comum é aquele conhecimento, por exemplo, do pescador que sabe perfeitamente que o vento vindo de tal direção vai representar chuva ou frio, do agricultor que, olhando o relevo sem nenhuma base científica ou formal para tanto, ele sabe identificar qual solo é bom para determinada cultura. Então, o senso comum é a dimensão desse conhecimento difundido entre a população sem passar pelo método científico. Tá? Então, muitos jornalistas acabam se queixando que, na tentativa de diálogo com cientistas, acabam esbarrando numa crença em alguns desses cientistas, não é uma regra geral, volto a afirmar, da superioridade de um conhecimento ao outro. Quando não há uma hierarquia, para fazer divulgação científica, você tem que abrir mão dessa ficção, que é a ideia de superioridade de um campo ao outro. Na verdade, existem formas diferentes de pensar, formas diferentes de constituir o conhecimento. Não é uma questão de superioridade, de hierarquização de um sobre o outro. Tá? Outras vezes, outra dificuldade nessa transposição para uma linguagem mais comum, nós temos a questão da deficiência pedagógica mesmo, da deficiência de alguns cientistas em colocar dentro de um passo a passo, dentro de um encadeamento mais acessível, o conhecimento que ele quer passar. Ele já parte do princípio que o interlocutor dele possui as suas bases e os seus conhecimentos. E vai falar de conceito sem perceber que é necessário parar, explicar aquele conceito, continuar e, esbarrando em um novo conceito mais complexo, parar novamente, explicar aquele conceito e ir tecendo isso que eu reporto como degraus que vão se somando. É necessário perceber que o processo de comunicação da divulgação científica, ela é um processo quase metalinguístico, no sentido de que você tem que usar a expressão, explicar aquela expressão para avançar para a próxima. É sempre um processo de acumulação. Outra forma de resistência observada por muitos jornalistas é a sensação de que há um cooperativismo, né,
muito intenso entre os cientistas, gerando grupos muito fechados que, para eles, muitas das vezes, acaba sendo inacessível. E aí, na verdade, falta a esses jornalistas perceber que existem múltiplos caminhos de acesso e de filtragem dos seus temas. Porque a crença do senso comum, muitas vezes, que é desse conhecimento cotidiano, é que o cientista ele entende de tudo dentro de uma área, quando, na verdade, cada um detém um maior aprofundamento em uma área específica de determinado conhecimento. Duas distinções também conceituais que são importantes a gente ter para começar a mergulhar nesse universo da divulgação científica é compreender a diferença entre dois termos muitas vezes utilizados de forma próxima e equivocada. A diferença entre ciência e tecnologia. Essas duas palavras muitas vezes aparecem juntas, né? Ciência e tecnologia, quando ciência vamos dividir aqui, ciência é um meio específico que produz conhecimento, seja ela uma pesquisa básica, uma pesquisa aplicada, mas ela tem ela é um meio de se produzir conhecimento, enquanto a tecnologia é um fim. Ela é a constituição e a aplicação final do conhecimento gerado pela ciência. Então, eu preciso de uma determinada forma de interferir no cerrado para que a agricultura lá melhore. A tecnologia que eu desenvolvo é o fim do meu conhecimento. Desenvolvi conhecimento do que seria necessário, depois é desenvolvida a tecnologia para atingir a finalidade. Então, a ciência é um meio, é um pensar, né, um constituir pensamento, constituir conhecimento que vai levar a um fim, que vai levar ao desenvolvimento de uma tecnologia. E não vamos pensar a tecnologia aí apenas como as máquinas que a gente pluga numa tomada. Tecnologia, o lápis é uma tecnologia que nos permitiu escrever de uma forma diferente do que era feito antes. O computador é uma tecnologia, mas também o próprio falar é uma tecnologia de linguagem, a oralidade. Tá? Então, são instâncias diferentes que é preciso compreender. E nós chegamos aí a alguns conceitos mais próximos, né, mais centrais para o vídeo de hoje, que é, a percepção da diferença entre divulgação científica e algumas outras nomenclaturas. Então, difusão científica, por exemplo, remete a um conceito de todos mais amplo. Divulgação científica é uma expressão, um termo, que pode englobar muitos dos aspectos da divulgação, da alfabetização, da popularização da ciência. Ele se refere basicamente a todo e qualquer processo de veiculação de informação. Tá? Nisso a gente tem a difusão científica. Qualquer que seja a forma de se veicular informações científicas, são formas de difusão da ciência, mas não deve ser confundida com a divulgação, tá? Seja através de publicações técnicas ou não, ou publicações direcionadas ao público não especializado, tudo isso vai ser difusão, mas não constitui nem o que a gente chama de comunicação, nem divulgação científica. E qual é a diferença? Bem, a comunicação científica em si, ou disseminação científica, é a dimensão da difusão científica que diz respeito ao compartilhamento de conhecimento com pares, ou seja, com aqueles que trabalham, que são os seus iguais, no sentido profissional, técnico, ou seja, de um cientista com o outro. Então, a comunicação científica, normalmente, é aquele produto de veiculação de informação destinado a outros cientistas. E aí a gente está falando em comunicação científica. São revistas científicas, por exemplo, nós temos as apresentações em eventos científicos, como exemplo disso, nós vamos retomar isso. Já o termo divulgação científica, desde há muito tempo, tem sido o termo mais empregado
na literatura brasileira, eu digo porque nós vamos encontrar outras nomenclaturas em outros países, como outreach, no inglês, que vão ter outras dimensões. Eu estou me atendo aqui ao uso desses termos no português. Tá? Essas divisões, tal como aparecem categorizadas no português, não são as mesmas em diferentes países. Alguns vão ter mais termos para definir as fronteiras entre esses campos, e em algumas línguas você vai ter menos termos para se referir ao mesmo, a um conjunto de práticas de forma indistinta. Tá certo? Então, a divulgação vai falar na transmissão da ciência para o grande público. A divulgação é aí a transposição do discurso científico para o público em geral. Ela vai ter por essência passar o conhecimento científico através de uma linguagem acessível, de fácil compreensão, tá? Que tente levar de forma facilitada ao conhecimento sobre recursos e técnicas e conceitos também que surgem dentro do discurso científico. Obviamente fazendo essa transposição, essa tradução para um discurso mais acessível, mais comum. Então, em resumo, a divulgação científica é realizar essa transposição da linguagem técnica e formal, acadêmica, para uma linguagem não formal, uma linguagem mais cotidiana, que consiga ser compreendida por pessoas fora do universo dos especialistas em um determinado assunto. Tá? Outras duas categorias próximas, que eu já tinha dado um pequeno toque alguns slides atrás, é a alfabetização científica e letramento científico. Quando nós encontramos a expressão alfabetização científica, ela está relacionada à questão do domínio e compreensão da nomenclatura científica, ao domínio e compreensão dos termos e dos conceitos científicos. Ao passo que letramento científico considera as habilidades e competências aí necessárias para o uso consciente dessas informações obtidas no letramento. Ou seja, no letramento você entende, por exemplo, que o Sol é o centro da nossa galáxia e que a Terra gira em torno. Ok, alfabetização científica. Você entendeu o conceito. Agora, quando você para refletir e pensa que, por conta do Sol estar no centro e nós girarmos em torno, o nosso calendário se constitui com épocas do ano diferentes para determinados meses, justamente por causa desse percurso que a Terra faz, ficando mais próxima ou mais distante do Sol. Aí você já tem uma aplicação do que a gente chama de letramento científico. É você começar a entender como pegar esses conceitos e aplicar dentro de um universo mais amplo. Ok? A comunicação científica, como eu havia comentado antes, é o processo em que você vai levar a informação científica não para o público leigo, não para o público não especializado, mas para os seus pares, para outros cientistas. Tá? E como é que isso se dá? Normalmente você vai ter a escrita dentro de um, vamos chamar de código, não é nada secreto, é código no sentido de terminologia restrita a um determinado campo. Então, se dentro de um determinado universo vamos falar de glias, vamos falar de neurotransmissores, no outro você tem a expressão eletrodinâmica quântica, onde as palavras podem parecer para o leigo quase esotéricas, então fora do seu cotidiano. Na comunicação científica, nesse processo de troca entre pares, essas palavras não precisam ser, em geral, explicadas. São alguns termos que já pertencem ao jargão, ou seja, pertencem ao universo linguístico, à fala de todos aqueles indivíduos. Tá? E você vai ter ali uma possibilidade, já que não precisa entrar na questão da explicação do termo, ele já é de domínio daquele grupo, você vai trabalhar a comunicação científica em torno dos achados, em torno das metodologias desenvolvidas, como você se apropriou daquele conceito em um determinado experimento ou numa determinada reflexão
para ir além dele, é um processo aí que é a comunicação científica. Ela vai se voltar para um público seleto, formado por cientistas. E onde é que esse processo de comunicação científica ocorre? Nos periódicos científicos, que são revistas científicas. Nós temos aí a ilustração de algumas das revistas periódicas de grande reputação, como Science, Nature e outras. Nos artigos científicos, são textos mais formais, não são como os artigos de uma revista que nós encontramos em banca de jornal. Eles são artigos que obedecem a uma sistematização mais rigorosa, que prevê determinadas partes que precisam ser contempladas rigorosamente, avançando num trabalho de reflexão, e pode ser também ocorrer em forma de eventos científicos, como seminários, congressos, encontros. As publicações, além das revistas, elas podem ser feitas dentro dos anais de eventos, ou seja, dentro das publicações que registram aquilo em resumos ou materiais integrais do que foi discutido dentro daquele evento científico. Tá? Tudo isso são formas de comunicação científica. A alfabetização científica, como disse, aí aproveitando meus dois filhotes descobrindo brincando e descobrindo coisas em relação ao cérebro, nós temos a alfabetização científica como esse passo em que você vai dar os primeiros contatos de um indivíduo com um determinado tema, com um determinado conceito. O objetivo da alfabetização científica, tal como a alfabetização linguística, é você instrumentalizar o indivíduo para saber que existem recursos que vão ser utilizados para ele compreender melhor passos seguintes na sua trajetória de construção de conhecimento. Então, na alfabetização linguística, nós vamos compreender o que são as letras, o que são os fonemas, quais são os sons atribuídos às letras, a forma de construir aquela letra para que possamos reuni-las em sílabas, constituir palavras, e aí você vai conseguir se expressar. Na alfabetização científica, você vai fornecer alguns conceitos e o entendimento desses conceitos isoladamente, para que, posteriormente, na fase de letramento, né, o indivíduo possa se apropriar desses conceitos, aplicando de forma aí transcendente dentro de um universo maior. Então, a alfabetização é o primeiro passo almejando o letramento, almejando a formação cidadã de indivíduos que possam, a partir do domínio daqueles conceitos, construir conhecimentos científicos mais elaborados e os seus desdobramentos aí dentro das mais diversas esferas da vida. E chegamos, então, só para recapitular e reforçar a ideia, né, da divulgação científica, que se descola. A alfabetização científica e o letramento científico fazem parte, dialogam com a divulgação científica. Mas a divulgação científica vai principalmente ao encontro da popularização do conhecimento. Ela constitui-se, então, como um emprego de técnicas de recodificação, né, da linguagem contida na informação científica e tecnológica, e que vai tentar atingir um público, em geral, usando diversos meios de comunicação, diversas estratégias comunicativas para que esse pensar, essas informações cheguem. Então, não é um processo de convencimento, não é um processo argumentativo que deva tentar levar à construção de uma formação. A divulgação científica não é formativa, ela é informativa. É um processo de comunicação entre a ciência e a sociedade que vai tentar estipular aí um campo fértil para que possa ser produzido, enfim, diversos materiais. Nós vamos avançar nos nossos próximos vídeos em cada uma dessas questões
em dimensões mais aplicadas, em dimensões mais centradas nas suas técnicas, aprofundando, digamos que nesse vídeo a gente teve aí um processo de divulgação, ou seja, de acesso às informações e conceitos iniciais, para que depois a gente possa articular mais esses conceitos na compreensão do como fazer essa divulgação. O que é que nós podemos aí, num nível, utilizando a nossa ideia de degraus, chegar a estabelecer o que é uma boa técnica de divulgação científica, o que é uma técnica deficiente de divulgação científica. Então, nos demais vídeos, nós vamos colocar essa lente, colocar aí no microscópio, né? O tema da divulgação científica, tentando descer a níveis mais minuciosos. Obrigado pela atenção